pessoal, vamos lá, né? O defeito de som é um defeito simples. O pessoal não sabe medir. Esse circuito de som, faço essas medições, eu acho que ela serve para fazer o diagnóstico de um montão de lugares do aparelho, um montão de setores. Porque você vai fazer a mesma investigação, localizar o defeito, ver aonde parte a comunicação, vai seguir essa linha de transmissão, ou seja, do alto-falante, que é a parte terminal, até o codec, da onde é a parte inicial, né, onde ele vai controlar esse som. Se estiver falhando o som de campainha, ou só som de microfone, só som de auricular, aí você pode trabalhar somente naquele setor. Mas se for o som de uma maneira geral, estiver falhando, né, todos eles ao mesmo tempo, aí geralmente é o codec. A gente fala no codec para trabalhar em cima dele. O que o pessoal não sabe dar é diagnóstico. O pessoal fica batendo cabeça porque não sabe diagnosticar e tenta fazer sempre o mais difícil. Eu faço sempre o mais fácil. Essa caixinha de som é uma coisinha mais simples do mundo. Eu boto os vídeos, né, na internet utilizando ela, a pessoa fica, pô, o que é, quanto é? Só tem um alto-falante, 2 bornes que eu coloquei vermelho e preto e coloquei 2 ponteiras do multímetro, que eu nem coloco direto, né? Quando eu preciso eu tiro uma do multímetro e conecto para testar. Aqui tanto faz ser vermelho ou preto, tá? Só para ficar diferente, mas não tem problema. O que eu quero fazer o que? É a verificação do som, mas através de algo que me dê firmeza nas minhas mãos. Porque se eu pegar um alto-falante, soldar 2 pedaços de fio, ficar com o fio pendurado nas mãos, o alto-falante na orelha, não consegue medir. Então só vai facilitar a minha investigação. Eu coloquei numa caixinha porque ela fechada, né, dá um diagnóstico mais preciso. Se você tiver um problema de acústico ali, estiver dando uma potência errada e o alto-falante estiver solto, o teu diagnóstico vai ficar falhando, porque você não sabe se realmente é falha do codec ou se é alto-falante, porque está batendo errado, porque está solto. Então deixa fechada, que a caixinha vai bater com um acústico correto, então você consegue saber se o som está limpinho, se está funcionando. Eu botei esse alto-falante de Moto G1, Moto E, que a impedância dele é baixa, então ele dá para trabalhar em qualquer aparelho, né? Se eu botar um alto-falante mais pesado, pode ser que eu danifique o codec, a saída, então nós não queremos isso. Liga o aparelho, tem que ligar, tá? Você vai ver, se for defeito de campainha, dá para fazer assim. Se for de auricular, dá para fazer assim. Se for microfone, já não dá, tá? Isso é só para campainha e auricular. Eu coloco na configuração, com o aparelho ligado, 30 minutos de descanso de tela. Aí não fica apagando toda hora a tela e entrando em descanso, toda hora tem que estar, né, destravando a tela, para poder estar acessando as configurações. Dessa maneira ele fica ligado direto. O primeiro teste é descartar se tem som. Se tiver som, a caixinha vai falar pra gente. Coloca lá nas configurações, toque do telefone, escolhe um toque qualquer, coloca as 2 pontas nas extremidades. Deixa eu desenrolar aqui. Vamos ver se tem som. Tem som. Pô, mas por que eu fecho e não tem som? Aí você tem que ver a conexão da sua placa com a sua carcaça. Se ele não está naqueles ressaltos que prende a placa, se ele está por cima, né, naqueles calços, se ele ficar em cima, possa ser que torça, pode ser que torcendo ele rompa algum patch ou não faça boa conexão. Então o problema não está na placa. A caixinha me falou, o teste mais simples, ele me falou. Eu posso fazer o teste também, não tem uma caixinha. Pode fazer o teste com o multímetro. O multímetro também fala para a gente o que está acontecendo. Se eu utilizar o multímetro, se eu conectar ele, é bem simples. Os testes, vocês vão ver que dá para fazer de várias maneiras. E depois a gente vai pegar o esquema para seguir essa conexão até o codec. O multímetro, cadê ele? Está por aqui. Para utilizar o multímetro, vamos ligar. Para me verificar com o multímetro, eu tenho que utilizar a escala de tensão, porque o circuito de som, tá? o áudio, ele só vai aparecer uma tensão quando for necessário a sua utilização. Se você não utilizar o som, a tensão ela vai ficar ausente para economizar energia. Então vamos mudar para a tensão agora. Eu estava utilizando a caixinha, o teste mais simples. Agora um teste um pouco mais avançado, mas também simples. Tensão, aqui o multímetro automático, então é tensão alternada e contínua, botar na DC, né, corrente direta, e vamos fazer a verificação.
Se eu colocar o multímetro com as duas pontas, os terminais, não vai aparecer tensão. Por quê? Porque ele é linha positiva e negativa, mais do circuito de som. Não está fazendo referência para o GND. Você tem que prestar atenção. GND é uma coisa, positivo e negativo de áudio é outra. Se eu botar as duas ponteiras nesses terminais, não vai aparecer nada ali no multímetro. Apareceu só um milivolt, mas bem baixo. Não quer dizer que seja a medição correta. Vamos colocar um som. Toque, ative a configuração de som e aparece. Não vai aparecer tensão. O que eu tenho que fazer é conectar, ó, aqui na carcaça. Aí apareceu, ó, 2,65 volts, tá? Aproximadamente 2,5 volts. Se eu conectar minha ponteira do outro lado, vai ter uma tensão também. Ou seja, a somatória dessas tensões vai dar uma potência maior. Ela vem dividida, metade da potência para um lado, um canal, metade para o outro. Se eu quiser testar com a minha caixinha, eu posso também fazer um teste diferente, tá? Eu posso utilizar o GND como referência. Aí eu vou explorar só metade da potência. Se eu botar no som e utilizar a minha caixinha simples, né, para testar com a ponteira no terra, se eu colocar num terminal, eu tenho som mais baixo, né? Eu só estou utilizando o quê? Metade da potência. Do outro lado, mesma coisa. Se eu botar dos dois lados, toda a potência. Mas dessa maneira eu consigo fazer o quê? Identificar qual canal que está ruim. Botei aqui, ó. Vamos lá, botei de um lado. Tem som. Botei do outro, não tem som. Opa, esse lado aqui está danificado. Aí eu consigo separar, lado direito e lado esquerdo. Eu estou utilizando o GND como referência. Explorei metade de potência de cada lado. 2,6 volts de um lado, 2,6 do outro. Então eu utilizei cada lado com um teste separado. Então eu isolei, o lado de cá está ruim. Ah, está ruim. Aí sim eu vou para onde? Para o esquema elétrico. Aí sim o esquema vai me ajudar. Ele vai me falar essa conexão todinha do terminal que vai para a campainha até a origem dele, que é lá no codec de áudio. Aí entra o teste através do esquema, onde tem que ser para profissional. Porque se você ficar só no jump, mas para jump é da onde? Você não sabe o que está fazendo conexão na placa, só vai saber através do esquema. Vamos aumentar. Já que simulamos esse terminal M5781, vamos lá para a parte elétrica, abrir um localizar, se aprendendo já. M5781, correto? Já localizando aqui, ó, o setor de áudio. É o canal, esse canal aqui, ó, M5781. O que percorre através dessa linha? Qual é a comunicação? Essa comunicação ela vai percorrendo, tem uma bobina L5781, que seria quem? Seria essa bobina, L5781, que seria aquela bobina que está presente, em azul, aquele enrolado no centro dela. Seria o primeiro componente a ser verificado, porque está em série. Os demais estão em paralelo. Esses componentes ESD, proteção de eletrostática, tem em paralelo, capacitor em paralelo, outro em paralelo. Se ele não tem curto, não tem nada a ver com setores que têm componentes em paralelo. Aliás, componentes em paralelo. Se ele está aberto, é o que está em série. Se estiver em curto, aí sim, vou verificar o que está em paralelo. Nós estamos simulando um curto, estamos simulando uma linha aberta. Então, eu vou verificar quem? Quem está em série, a bobina. Como eu vou fazer essa verificação? Eu posso também, com a minha caixa, com a ponta de agulha, espetar nas suas extremidades para ver se está tendo comunicação de um lado, comunicação do outro. Eu posso fazer essa verificação. Vamos fazer o teste na bobina, vamos seguir esse sinal de áudio. Estou sem uma agulha, então vamos utilizar aqui o próprio bisturi para fazer esse teste. O GND como referência, tá? E vamos lá. Encosta de um lado. Está o som. Então o som mais alto. Está o som de um lado, está o som do outro. Está saindo som, né? Porque está ruim de segurar. É como uma agulha, né? Sai só uma bobina, não sairá no terminal. Por que não sai? Possa ser uma solda fria. Está na dúvida? Tira ela, ressolda e coloca de novo, tá? Aí no caso a gente pode colocar o jump, já sabe de onde é. Você pode colocar o jump, não é aconselhado, porque a bobina ela tem um trabalho, né? Ela vai ter uma filtragem desse som. Ela tem no seu núcleo
um arame enrolado filtrando esse som que está saindo. Se você jampear, vai funcionar? Vai. Nesse caso aqui é um Moto G1 que não é sobrecarregado, mas se você pegar um Moto G segunda geração, que o som já é de natureza, um som pesado, ele vai ficar roncando. Então é bom conservar. Uma bobina igual a essa você acha em outras placas, tá? Você pode pegar uma bobina similar a essa e colocar. Ela tem aqui a medida dela, 0.096 microM. Pode pegar esse valor e pesquisar no esquema e tentar achar uma outra, tá? Não é difícil. A Moto G3 tem um alto-falante igual a esse, o Moto E1 tem um alto-falante igual a esse, então você tira daquele setor, não tem problema. Vai funcionar tranquilo. Quer pegar do Moto G segunda geração? Deixa eu ver se aqui tem alguma. Já nem tem mais bobinas. Vamos ver se aqui tem uma bobina similar aqui, parecida. Vamos ver o enrolamento dela. Já é diferente, ó, tá vendo que o enrolamento já não é igual. É diferente. 4 voltas. Esse aqui tem muito mais voltas. Ou seja, ela tem um valor de referência. Então, se você puder pegar uma que seja igual, apropriada, melhor. Em caso extremo, a gente até faz o jump. Eu coloco uma bobina similar, mas é bom colocar a correta, tá? É o certo a fazer. Vai ter casos que você não vai achar, não vai ter valor de referência que você está buscando. Então vai ter casos que você vai ter que utilizar o recurso que tem. Mas vamos supor que não é a bobina. A bobina está boa, já mediu, testou, não é ela. Você vai ter que fazer o quê? Ó? Seguir a linha. Essa linha aqui, ó. A entrada, está entrando o alto-falante, mas ela vem da onde? Ela tem um sentido. O sentido está vindo do lado esquerdo e do lado direito. Então é bom você ter que copiar a descrição da linha, copiamos ela, vamos para outro esquema que fizemos uma cópia, sempre trabalho com cópia, né, para ter essa facilidade. Vocês vão ver que é bem fácil, está dando no esquema, cola. Eu posso dar um anterior, veio de lá, né? Vou dar um anterior, porque veio de lá, ó, vou dar sempre um anterior. Vamos aumentar um pouquinho mais, vai ver o Paulinho que nos achou. Vamos dar um anterior, outro anterior, acabou a informação. Quem sabe dizer o que acabou a informação? Quem sabe dizer porque acabou? Não consegui localizar mais nada? Quem sabe dizer porque eu não consigo? Porque chegou no codec? Não chegou no codec. A linha, ela mudou para o outro lado de nome, ó. SPKR, underline out, underline P, underline C. E C. Ou seja, SPK Speaker. Mudou de nome. Eu sou obrigado a copiar esse nome que mudou e fazer a pesquisa para o nome seguinte. Se ela ficar naquele ciclo vicioso, é porque ela mudou o seu nome. Então ela vai ficar só naquele ciclo que você começou inicialmente. Ela mudou o nome, você vai lá e pesquisa para o nome seguinte. Ó, saída, tem uma saída. Está sendo da onde? Diretamente do codec. Como que eu sei que é um codec? Como eu vou adivinhar que é um codec? Não vou adivinhar, vou ver o nome dele. Ele é o WCD9302. Ah, não sei o que é, nunca vi. Copia, Google, abre uma navegação, cola, que você vai ver o nome dele. Ele vai aparecer lá. Ó, IC. Né? Apareceu o IC, já colocamos. Ó, 5 peças, um vendedor aqui, ó, ele está nos falando que essas 5 peças servem para Samsung 9200, 9505, ó, IC, áudio IC, ou seja, um codec de áudio. Ou seja, nós integrado de áudio. Já podia tirar da placa do Samsung. Pode tirar também, sério, compatível. Pelo nome aqui, um LG D724, G3S, né? Tem outras placas que servem, que é compatível. Compatível não, é o mesmo CI, né? Ele é o mesmo CI. O CI que é compatível com outros circuitos de áudio. Então eles utilizam, porque já tem um circuito que funciona. Se não sabe, copia lá, bota no público para aparecer. Vai aparecer com informação. E esse codec de áudio, ele tem várias funções. O microfone, o speaker, o headset, tudo ele controla. Ou seja, esse é um codec externo. Se for um codec integrado no PMIC, tem que fazer, se for o caso de dano no codec de áudio, tem que trocar o PMIC inteiro, porque ajuda o PMIC. Esse é bem mais simples, ele é um codec externo. Tá aí parado aí, pequenininho, fácil de trocar, dá para adaptar a assistência para fazer o reparo, bem fácil. Agora vamos fazer outro teste. Ah, mas mesmo assim eu quero fazer um teste do áudio. Eu sei que tem outros componentes além da bobina, né? Tem um diodo de proteção eletrostática, tem outros capacitores filtrando aqui essa entrada. Eu posso verificar em cima deles? Eu posso também. Qual é esse capacitor? 5782 e C5783. Quem seria esse camarada? Seria esses capacitores aqui, ó. 57, 82 e 83. Esses dois. Eu posso também testar para ver se está sendo áudio
no terminal positivo dele. Porque se estiver saindo áudio, isso me indica que essa linha ela se fraturou entre o codec e o terminal que vai para os dois da campainha. Possa ser que o cara sentou em cima, passou um carro por cima do aparelho, possa ser que caiu da janela, enfim, eu não sei qual foi o dano, mas a queda do impacto fraturou e rompeu essa linha. Se essa linha é fraturada, não vai ter conexão desse terminal a esse capacitor que está na saída do codec. Então posso fazer o quê? O teste da minha caixinha de som em cima dos capacitores. Vai fazer a mesma função inicial. Uma ponteira no GND, botar um som para ativar o som, uma ponteira no GND e com a outra vamos lá. Tem som, né? Vamos ver agora nos dois. Eu sei que esses capacitores estão filtrando uma linha. Vamos ver aqui no microscópio para ficar mais fácil. A potência. As duas saídas ao mesmo tempo. Eu sei que deve sair som. Aí sim é o famoso jump. Se fraturou, agora sim eu sei da onde parte essa informação de som, eu sei aonde ela termina, eu sei que ela vai para o alto-falante. Aí sim eu posso puxar um fio desses camaradas, ou com cuidado passar aqui no canto, coloco mais UV, percorrer aqui entre a solda do GNT e os componentes, para não danificar nada, e vou soldar onde? Soldo no terminal, soldo no filtro, eu tenho essa rubrica de filtro, soldo aqui no diodo, onde eu soldo? Soldando fio. É complicado soldar no filtro, né? Porque está bem colado na placa. Para soldar aqui, ou você pode tirar o filtro, soldar ele em cima do filtro e colocar o filtro colado aqui. Enfim, você tem como soldar, tá? É só, pode virar o filtro de lado, essa bobina ali. Mas você pode soldar também ali, ó? Aqui em cima? Sim. Pode, mas você vai eliminar esse diodo de proteção eletrostática e essa bobina que está filtrando essa passagem de som, tá? Essa informação de áudio. Então você vai eliminar esses dois componentes. Vai funcionar? Funciona, porque eu coloquei diretamente na saída dos capacitores, funcionou. Só que esse som, ele não perde qualidade. O Moto G segunda geração, ele tem esse mesmo codec, ele já tem 2 amplificadores de áudio para poder suprir a potência do alto-falante, mesmo assim chia. Se você colocar direto, ele não funciona bem, não trabalha direito, ele vibra muito, ele fica chiando. Então não é bom sair jampeando em qualquer aparelho. Esse aí eu sei que eu posso fazer em cada extremo, mas se eu tenho os componentes, eu prefiro preservar eles ali. Até porque eu já solto bastante, um pouco prático. E também você pode remover ele, colocar o jump e pôr ele depois. Põe em cima de volta, isso aí. Remove, falou tudo agora. Remove ele, coloca o jump e faz. E o G2 quando já está assim desse jeito aqui, não adianta trocar? Não, aí tem que saber o estado que está os amplificadores de áudio do aparelho. O pessoal muitas das vezes quebra, tá? Eles vão tirar o aparelho da carcaça, eles passam a chave e eles quebram. Se o amplificador tiver danificado, tiver quebrado, ele vai interferir no som. Ele vai interferir diretamente no codec de áudio, que o codec de áudio vai refletir, vai dar uma qualidade ruim. Então se tiver quebrado um componente que está presente no circuito que vai até o codec, possa ser que ele influencie nos outros circuitos, né? Porque ele vai danificar o codec, vai traumatizar o codec vai passar pelos outros circuitos. Ah, tá chiando embaixo, troquei o amplificador de baixo, não funciona, porque muitas das vezes o amplificador de cima está interferindo no amplificador de baixo. Ah, troquei o amplificador de baixo, troquei o de cima, não funciona. Só me faltou o codec agora, tem que trocar o codec. Tem pra onde correr. O Moto G2 é um codec só? É um codec só. Esse codec ele é para codificar e decodificar as informações de som, né, de áudio. Ele vai ter os amplificadores para amplificar essa potência de som, porque ele é muito carregado. O Moto G1 não, tem o mesmo codec de áudio, porém não tem amplificação. Ele já faz a amplificação por ele próprio. Então, No caso, o Moto G2 é um AV estéreo. ele tem uma outra qualidade de som, né? Então ele precisa de amplificação. Então a parte de som não é complicada. Aí você fala assim, vamos ver no osciloscópio. Dá pra ver também no osciloscópio, tá? Não tem um USB, não tem problema algum. O osciloscópio vai ajudar a gente em fazer algumas análises mais detalhadas. Vamos supor que tem um ruído muito grande, você não sabe qual é a linha que está com ruído. Como esse circuito é muito simples, ou vai estar no alto-falante ou na bobina que está filtrando, que possa estar com o seu enrolamento prejudicado, ou é o codec de áudio. Não tem muita coisa a ser verificada, mas se o cara quiser ver no osciloscópio, se é um USB baratinho,
É para o cara comprar e estar utilizando. Se eu colocar diretamente minha ponteira, vamos ver se vai funcionar algum formato de onda. Funcionou. Está me dando uma frequência de 600 kHz. Vamos ver o outro lado do outro canal. O outro canal está me dando qual frequência. Aperta a utiliza aqui um automático, não um alto aqui, por favor. Vou conectar primeiro. Conecta e aperto alto. Agora vai fazer a varredura das duas ondas. Está cravada ali 600 kHz, é porque acabou o som. Então a onda se foi. Novamente, as duas ondas perfeitas, não tem nenhuma quebra nessa onda, a frequência está cravada ali. Então posso ver com o osciloscópio? Posso ver. O osciloscópio é fácil, conectou a ponteira negativa no GND e a positiva, vamos lá. Dá para ver com o multímetro, também dá. Se tiver frequência no seu multímetro, frequencímetro, você utiliza o multímetro e verifica também. Só que o multímetro muitas das vezes não vai dar certinho a frequência. Porque o multímetro ele vai ter uma escala, uma tolerância, né, para mais e para menos. Não vai ter precisão em alguns multímetros devido à qualidade. Quanto mais caro o multímetro, vai ter mais precisão. A precisão desse tem uma tolerância para mais e para menos aí, tá? Então vamos lá. Vamos colocar o som. Uma ponteira negativa, preta, e a vermelha, vamos lá. Opa, perdão, porque as ponteiras erradas. É muito cabo, né? É muito cabo, a gente está confundindo. Mas, quanto que está dando? 599,8. A margem de erro bem baixa, né? 0,2, deu quase 600. Muito baixo. Então vamos do outro lado. Pô, deu errado. Você sabe o que deu errado agora? A medição? Sabe o que deu errado? Se tu mediu na negativa na terra, não tem nada. Não, apenas volta aqui, ó. Deu errado porque acabou o som. Se acabar o som, essa onda vai embora, ela some. Não tem som, como ela vai fazer a varredura se não tem som para ela varrer? Aí agora foi. Um lado. Então eu sou obrigado a ter o som. Porque eu só vou ter informação se eu ativar o meu circuito de áudio, se eu ativar um toque para essa alimentação, transportar essa informação até acelerar na campainha. Seja ela em formato de onda, ou já o som analógico pela caixinha, ou a tensão através do voltímetro, do multímetro. Ou seja, eu tenho que ativar o som. Se eu vou utilizar o circuito de microfone como teste, eu só vou testar a alimentação de entrada. Mas se eu não ativar o microfone, não vai aparecer nada. Então, ou seja, para ter uma alimentação de entrada, eu tenho que ativar o microfone, senão não aparece, porque vai ficar stand-by. Então, se ela fosse uma alimentação secundária, igual o caso do teu aparelho do touch, já está presente ali, o 4.2. Mas a 3.1 só vai ser convertida depois que você ativasse a função de touch, ou seja, quando você ligasse a tela, para ficar com a imagem já com a tela clara, para poder você tocar, né? Para o processador entender, ó, o cara vai mexer no touch aí, ó, o cara ligou a tela, então ativa, habilita aquela alimentação. Se você não mexeu em nada, ele vai fazer o quê? Vai deixar de ligar para economizar, vai ficar gastando energia o tempo inteiro, né? Ou seja, observa que é fácil fazer alguns testes. Esse teste de áudio é o mais simples que tem. O que vai acontecer, se for um defeito mais grave, você vai ter que ter mais tempo investigando, mais linhas. Agora vamos lá, fiz a troca do codec, também não funcionou. Ih, Cristiano, agora o que eu faço agora? Não funcionou. Aí tem que saber o que? Tem limitação de entrada, tem que ver aqui, ó, VPD bate, V bate. Tem limitação de entrada, tem que saber se está sendo alimentado esse circuito. Se ele tiver alimentação, também não trabalha. O codec de áudio, as linhas de reset, elas estão boas, as linhas de clock, as linhas de serial dados estão boas, o serial clock, serial data estão boas. Tem que fazer verificações de onde elas partem, tem que verificar todas as alimentações que fazem esse circuito trabalhar. Só vamos fazer isso, vamos conseguir fazer isso testando, tá? Verificando as tensões que falam no esquema. Se fala alguma tensão de verificação, a gente pode ver, ó, as linhas, as tensões reguladas de 1.8, 1.2, a B Plus tem que estar presente, tá? A B Plus é a alimentação da bateria, tá? B baixa, ela alimenta aqui direto esse pino 35. Então dá para fazer sim algumas verificações simples e chegar à solução. Se avançar mais, aí vocês vão ter que ter um pouco mais de experiência para estar fazendo mais medições. Então vamos devagarinho, né?
Antigamente só pensava em achar jump para solucionar, era só jump, agora não, já sabe que vai fazer um teste até chegar ao codec, até a troca dele, aprendemos isso. A partir do codec já é uma outra fase, tem que ter mais experiência, mais paciência para estar estudando. Se não tiver paciência para estar investigando isso daí, não consegue não, porque vai ter linhas a ser medidas, as tensões de referência, os componentes que vão estar em série, tem que ser verificado para ver se tem uma série interrompida, aqui tem um filtro aqui em série, tem que verificar. Ah, por que eu vou verificar o filtro? Porque está em série. Tudo que é em série tem que ser verificado, para ver se não está aberto. Tá? Vários filtros conectados no codec, tem que verificar todos eles. Tensões, uma tensão regulada. No speaker de 5.0 volts, aqui no speaker tem que ser verificado. Tá? Então tem que verificar todo tipo de tensão que faz o camarada trabalhar, mas até então você não se preocupa com isso agora, tá? Se preocupe só em resolver o problema entendendo ele, de fora até o codec. Chegou até o codec, fez a substituição, não funcionou, aí já vai ser linhas que vai se ramificando de fora até alimentar o codec. Aí é uma outra fase, depois de um tempo de experiência, você já consegue fazer esses testes. Até porque a gente tem que levar em consideração o tempo que leva, né? O Moto G1. Não é somente o prazer de consertar, mas o tempo que vai levar para ver uma ventilação dessa. Às vezes consome muito tempo. Aí os caras não tem tempo para estar na bancada ali fazendo tantas medições, não faz, porque hoje em dia não tem um retorno financeiro muito grande, né? Mas o teste até o codec você vê que é rápido. Fez as medições até o codec, não funcionou, fez o rebalhe ali, tem que fazer o rebalhe rápido, em pratica. Em 20 minutos você já testou tudo, já rebalou, colocou e às vezes funcionou. 20 minutos faz isso aí. É o que a gente leva para fazer um diagnóstico dos circuitores mais fácil, né? 20 minutos no máximo. Então, valeu pessoal, obrigado aí, fica com Deus, a gente vai dar sequência aqui, valeu, vamos dar sequência.